E aí, pessoal, tudo bem? Então, hoje a gente vai corrigir os exercícios que eu deixei na última aula sobre nomenclatura das cadeias ramificadas, tá bom? Então, vamos lá, vamos começar aqui a correção. Vejam só, a gente vai seguir todas as regras, tem que utilizar aqui todas as regras que a gente viu. Primeiramente, de escolher a cadeia principal, depois numerar a cadeia principal e, por fim, escrever o nome do composto, tá? Lembrando que dentro dessas regras a gente ainda tem aquelas observações, né? Então, na escolha da cadeia principal, a gente tem que ter a cadeia mais ramificada, né, a maior sequência possível de carbono. Se tiver insaturação, a gente tem que ter essas insaturações dentro da cadeia principal. Então, todos esses detalhes têm que ficar bem claros, tá? Então, é a prática que vai fazer com que vocês deem o nome correto do composto, tá bom? Então, não se frustrem se de repente vocês errarem os exercícios, não tem problema, tá? Agora como o nome diz, é para exercitar, né? Então, é somente mesmo com a prática que a gente vai tendo a percepção correta, né, na hora de escolher a estrutura do composto corretamente, a cadeia principal corretamente, numerar e finalmente dar o nome ao composto, tá bom? Então, vamos lá, vamos seguir aqui, vamos corrigir os exercícios, tá bom? Então, vamos lá. Na letra A, a gente tem aqui, não tem mistério nenhum nessa cadeia. A cadeia principal é essa, tá? A cadeia principal é essa. E nós temos aí ramificações, certo? Como eu tenho a insaturação aqui do lado esquerdo, então aqui a gente vai numerar da esquerda para a direita. Ó, carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Numeramos a cadeia, escolhemos a cadeia principal, numeramos, agora a gente vai dar o nome ao composto. Os carbonos ramificados são os carbonos 3, 4 e 5. Nesses carbonos, nós temos radicais metil. Então, eu falei para vocês que a repetição de radicais, a gente utiliza para designar essa repetição aqueles prefixos di, tri, tetra, penta, etc. Né? Então, nesse caso, são 3 radicais metil, então vai ficar trimetil. Então, aqui nós temos que escrever o nome seguindo a ordem. Número do carbono ramificado, então os carbonos ramificados. 3, 4, 5. Ok? Nome da ramificação. No caso, são radicais metil, mas são 3 radicais metil, então trimetil. E a cadeia principal tem 6 carbonos, tem uma dupla ligação entre 1 e 2, né? E é um hidrocarboneto. Então, X. Entre 1 e 2 tem a dupla, então vem para cá o menor deles, 1 eno, tá? Então, 3, 4, 5, trimetil, 1 eno. Letra B. Na letra B, cadeia principal é essa aqui, ó. Essa aqui. Eu tenho a insaturação próxima dessa extremidade, ó. A tripla ligação está mais próxima dessa extremidade, a gente vai numerar a cadeia da direita para a esquerda. Então, aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Certo? Nessa cadeia nós temos aqui, ó, um C2H5. Esse C2H5, gente, é um radical etil. É a forma simplificada, abreviada, da gente escrever o CH2CH3, tá? Então, na verdade, isso daqui, ó, é isso, ó. CH2, CH3. Tá ligado lá à cadeia, certo? É isso, tá bom? Então, quando vocês olharem C2H5, pode ser o radical etil. Pode ser, porque na letra C a gente vai ver que não é. Vamos ver aqui. Então, numeramos a cadeia, agora a gente vai escrever o nome do composto. Então, seguindo, número do carbono ramificado. Eu tenho radical etil e tenho radicais metil. Pela ordem alfabética, a gente vai escrever primeiro o radical etil, tá?
Então, aqui, ó, no carbono 6 tem o etil, então 6 etil. Assim, os carbonos ramificados que contêm os radicais metil é 5 e 6. Então, 5, 6, são dois radicais metil, de metil, tá? Tracinho. A cadeia tem 8 carbonos oct, tracinho. A tripla ligação está entre 3 e 4, vem para cá o menor, 3. Tripla ligação é in, hidrocarboneto O. Então, 6 etil, 5, 6 de metil, oct, 3 in, tá? Letra C. Então, prestem atenção. Na letra C, vejam só, se eu escolher essa daqui como cadeia principal, tá? A gente fica aí com 6 carbonos, certo? Mas existe uma possibilidade aqui da gente ficar com mais carbonos na principal. Qual é essa possibilidade? Ó, pegando esses 2 carbonos aqui, ó, de baixo, ó. Tá? Nesse caso, aí a gente não vai ter o C2H5 como um etil, ele vai ser o prolongamento da cadeia. Essa cadeia vai ficar com 7 carbonos, certo? Então, aí não tem radical etil, a gente tem, na verdade, uma cadeia com 7 carbonos, tá certo? E a gente vai numerar essa cadeia. Nós vamos numerar da esquerda para a direita, ó. Por quê? Porque esse radical está mais próximo a essa extremidade. Se a gente for pensar do outro lado, aqui, ó, esse radical, ele está no terceiro carbono. Tem o CH3, CH2, aí vem o carbono que tem o radical. Então, ele está mais distante, né? A extremidade está mais distante da ramificação. Então, eu começo da esquerda mesmo, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5. Lembrando que aqui eu tenho 2 carbonos, então 6 e 7. Ok? Então, vamos lá. Nós temos, então, aqui que radicais? Aqui, turma, nós temos um isopropil, tá? Então, nós temos radical isopropil e temos radical metil. Existe uma divergência entre alguns autores. Alguns autores consideram o I do isopropil para efeito de ordem alfabética, outros consideram o P. Apesar de ser isopropil, mas eles consideram o P, que indica a quantidade de carbonos, né? O propil. Então, a gente vai adotar aqui a ordem, os autores que consideram o I, tá? O isopropil, para não fazer confusão com isopropil, com propil. E também no caso do butil, porque a gente tem butil, S-butil, T-butil, isobutil, então é muita coisa. Vamos considerar a primeira letra mesmo. A gente só não considera para efeito de ordem alfabética aqueles prefixos de, tri, tetra, penta, que eu falei na aula passada, tá lá na regra, né? Que indica a repetição de radicais iguais. A gente não considera para efeito de ordem alfabética esses prefixos, tá bom? Então a gente vai considerar a letra inicial do nome do radical. Tudo bem? Então, nesse caso aqui, nós temos o isopropil e temos 2 radicais metil. Então, quem vem primeiro? Isopropil, tá bom? Então, ele vai estar no carbono 3. Então, 3 isopropil, 3 isopropil, tracinho. Os radicais metil estão no carbono 2 e 5. Então, 2, 5 de metil. E essa cadeia tem 7 carbonos, só ligações simples, é o heptano. Tá? É o heptano. Tranquilo? Seguindo, então. Aqui, ó, letra D. Na letra D tem outra pegadinha, tá? Se a gente for observar, ó, se a gente escolhe essa daqui como cadeia principal, a gente fica aí com 6 carbonos e diz que tem 2 radicais etil. Mas, na verdade, não é essa a opção correta. A nossa cadeia principal aqui é essa. Essa é a nossa cadeia principal. E, na verdade, nós temos 2 radicais metil. E, nesse caso, tanto faz eu numerar
de um lado ou do outro vai dar na mesma, tá certo? Então, aqui eu vou numerar de baixo para cima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Olha a diferença, né? Na anterior, se a gente tivesse escolhido a opção anterior, a errada, né? A gente teria somente 6 carbonos, e aqui a gente fica com 8 carbonos na principal. E aí nós temos 2 radicais metil que estão nos carbonos 3 e 6, então vai ficar 3,6 tracinho dimetil, tracinho, são 8 carbonos, somente ligações simples, hidrocarboneto, octano. Octano, tá? Muito bem. Muita atenção na letra E, porque na letra E nós temos aquela regra que diz que, havendo mais de uma possibilidade de cadeia principal, a gente deve escolher a cadeia mais ramificada. Então, vejam só, se eu escolho essa daqui como principal, olha só, eu fico com 7 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos, e o único radical aqui, tá? Que no caso, esse radical seria o isopropíl. Mas eu tenho uma outra opção, tá? De cadeia principal, ou seja, com a mesma quantidade, com os 7 carbonos. Só que essa outra opção me dá mais ramificações nessa cadeia. Então, vejam só. Ó. Tá? E aí eu tenho um radical metil aqui e um radical etil aqui. Certo? Eu não poderia, em hipótese alguma, gente, pegar assim, ó, para dizer que é a cadeia principal, eu pegar esses 2 carbonos aqui. Não pode. É uma sequência contínua, tá? Eu não posso ir, pego um carbono, volto, pego outro e sigo para escolher a cadeia principal. Isso não pode, tá? Então, é uma sequência contínua, como eu falei para vocês. Tá legal? Então, aí a opção correta é a nossa estrutura correta, tá bom? Então, tem uma insaturação aqui do lado esquerdo, então a gente começa a numerar da esquerda. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Pronto, 7 carbonos do mesmo jeito da anterior, só que agora com mais ramificações. Eu fico com um radical etil no carbono 5 e um radical metil no carbono 6. Então, o nome do composto começa pelo etil, 5 etil, tracinho, 6 metil, tracinho. São 7 carbonos hept. A ligação dupla entre 1 e 2 vem para cá o menor, que é o 1, dupla em hidrocarboneto O. Tá? 5 etil, 6 metil, hept, 1 N. Tá bom? Na letra F tem 2 duplas, e aí diz a regra que as 2 duplas elas devem estar dentro da cadeia principal, né? Porque diz que, havendo insaturações, elas devem estar dentro da principal. Então, pronto. Eu tenho 2 insaturações, a cadeia principal aí não tem mistério, vai ser essa, com 6 carbonos, e eu tenho um radical aqui, esse radical é o T-butil, bom? Que é o pé de galinha, né? Então, é o T-butil. Pode ser terc-butil, pode ser T-butil, não tem problema, tá bom? E por conta da posição do radical, eu tenho uma opção correta de numerar essa cadeia. O radical, ele está mais próximo dessa extremidade, ele não está no meio da estrutura, então ele está aqui. Então, vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto. Tá? Então, ele está no carbono 3. Então, vai ficar 3 T-butil, tracinho. São 6 carbonos X. Como a gente tem aí 2 duplas, vai ficar dien, o infixo, então bota aquele azinho só para formar a sílaba, né? Lembra que eu falei para vocês. Hexa, as 2 duplas estão aonde? Uma entre 1 e 2, a outra entre 5 e 6. Então, a gente vai ter 1,5 dieno. Dieno, tá bom? Pronto.
Vamos para a segunda questão. Na segunda questão, nós temos aí que escrever a fórmula estrutural, escrever a estrutura do composto e também a fórmula molecular do composto, tá? Então, vamos lá. Quando a gente vai escrever a estrutura a partir do nome, a gente sempre vai iniciar pelo final do nome. Então, no caso aqui, ó, pentano, né? Hexueno. Por que isso? Porque a gente escreve primeiro a cadeia principal e depois coloca todos os detalhes nela, né? Então, vamos lá. Na letra A, 2,2-dimetilpentano. Então, pentano são 5 carbonos, ligações simples e hidrocarboneto. Então, 2, 3, 4, 5, tá? 5 carbonos. No carbono 2, tem 2 radicais metil. Então, eu posso começar, aí a numeração fica a critério de vocês. Vocês podem começar da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, tanto faz. Mas no carbono 2 tem que ter o quê? Os 2 radicais metil. Então, aqui está dizendo o quê? Ó, que no carbono 2, nós temos os radicais metil. Então, o carbono 2 é esse aqui, tá? Então, o radical metil, que é só o tracinho, e aqui outro radical metil. Pronto, tá? Então, 2,2-dimetilpentano. Fórmula molecular. Nesse caso aqui, ó, nós vamos ter 5 carbonos na principal e nós vamos ter 2 carbonos, um em cada radical, né, metil. Então, nós temos 7 carbonos. Então, a fórmula molecular vai ser C7H16. Quem tiver dúvida com relação à fórmula molecular na estrutura bondline, faça ela na parcialmente condensada, para encontrar a quantidade de carbonos e de hidrogênios. Depois a gente vai ver como fazer isso de maneira bem mais simples na fórmula geral, tá bom? Letra B, vamos lá. Então, na letra B nós temos X1N, são 6 carbonos na principal. Então, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Nós temos aqui, ó, no carbono 2 e no carbono 3, nós temos radicais etil. Tá falando, né? Dietil. Então, aqui, ó. Ah, não, desculpa, falta a dupla, né? X1N, então a dupla tá bem aqui, ó. Tá? Entre 1 e 2. Também, repito, poderia ser do outro lado, tá? Se vocês numerarem ao contrário, não tem problema, tá bom? Então, aqui eu numerei da esquerda para a direita. Então, tá. 2, 3 de etil. No carbono 2 e no carbono 3 tem radicais etil. Então, no 2, tá bem aqui, ó, etil. No 3, outro radical etil. 3, 4, 4, trimetil. Então, no carbono 3, no carbono 4 e no carbono 4, a gente tem radicais metil. Então, aqui é o carbono 3, radical metil. Carbono 4, um radical. Carbono 4, outro radical. Tá certo? Então, aí a gente tem a estrutura. A fórmula molecular. Então, nós temos 6 carbonos na principal, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ao todo, 7 carbonos, né? Ao todo, 7 nos radicais, né? 7 carbonos nos radicais. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, C13H26, tá bom? Então, C13H26 é a fórmula molecular. Ok? Seguinte. Então, penta 1,4-dieno. Então, penta 1,4-dieno são 5 carbonos. Tem 2 duplas, uma entre 1 e 2 e outra entre o 4 e o 5. Muito bem. No carbono 3, nós temos um isobutil. O isobutil são 4 carbonos, aquele Y. Então, puxa aqui, 4 carbonos a partir de agora. Tá? Então, isobutil, tá bom? Fórmula molecular, nós temos 9 carbonos, então C9, H16. C9H16, tá bom? Letra D, heptano, cadeia principal 7 carbonos, ligações simples, tá? Então, aqui 7 carbonos.
7 carbonos, somente ligações simples. Os radicais. No carbono 3 tem um etil, carbono 3 aqui, etil. No carbono 2 e no carbono 2 de novo, ó, 2, 2. Então, no carbono 2 e no carbono 2 de novo tem radicais metil, tá aqui, tá? No carbono 4 tem o radical propil. Propil são 3 carbonos seguidos, né? Então, aqui, ó. Pronto, propil. Certo? E a fórmula molecular, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. São 14 carbonos e 30 hidrogênios. Tá bom? E por fim, a gente tem aqui a letra E, pentino, 5 carbonos. 5 carbonos, ligação tripla entre 1 e 2. E os radicais, no carbono 3 e no carbono 3 também, ó, 3, 3. A gente tem radicais etil, então no carbono 3, radicais etil. E no carbono 4 tem radical metil. Pronto, tá? Então, fórmula molecular. C10, H18. Ok? Pronto, gente. Certo? Então, refaçam o exercício, na medida do possível, tirem as dúvidas. Façam os exercícios do livro também, que tem nesse conteúdo. E aí a gente vai tentando tirar as dúvidas à medida que elas surgirem. Tá legal? Então, mais uma vez, bons estudos para você.